fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. A paz do Senhor, povo de Deus, que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Vai ao ar o programa Vida na Palavra, para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado, acima de tudo e de todos, que o seu nome seja glorificado nessa tarde. Nós vamos meditar na palavra, nós vamos aprender com a palavra do Senhor. Nós somos sempre discípulos, todos nós, não importa o conhecimento que tenhamos acerca da palavra, sempre temos mais e mais coisas a aprender. Eu me chamo Bruno, faço parte do Ministério Verbo da Vida, sou ministro ali de louvor, e estou aqui também com meu irmão, meu camarada, meu parceiro aqui, David. Amém, pessoal, paz. Glória a Deus. O nosso pastor não pôde estar presente, por motivos justos, né, precisa resolver coisas, mas estamos aqui, né, representando também para anunciar, para divulgar e comentar, compartilhar essa palavra maravilhosa. Lembrando que esse programa tem um objetivo de transmitir a palavra de Deus. Não é um podcast, né, para transmitir ideias, filosofias humanas, mas a gente traz aqui tudo pautado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é completa, são 66 livros, 1189 capítulos que a gente pode meditar. Tem bastante coisa, bastante conteúdo e é bem diversificado. É realmente uma enciclopédia de histórias, de categorias. A gente encontra histórias, encontra poesias na Bíblia. Você sabia? Na Bíblia, David, tem poesias também. Oh. Então, claro, todas poesias baseadas, inspiradas por Deus, né, que foram escritas e estão registradas. Nós temos conhecimento que muitos outros livros foram escritos. Não só foram esses 66 livros, David. Muitos outros livros foram escritos. Antigamente tinha-se o costume, né, de registrar tudo o que acontecia. Tudo que acontecia no meio do povo de Deus, ou em um clã, ou em uma família, tinha ali o seu escriba, pessoa que poderia registrar, fulano de tal gerou fulano, aconteceu isso, aconteceu essa catástrofe. Então tudo era registrado, depois era compilado em um único livro, e foi isso que aconteceu. Por isso que nós temos apenas 66 livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada, né, porque eles foram canonizados, ou seja, eles foram validados, foram unidos, juntos e canonizados, que a gente chama, que agora é o cânon. É o cânon, é realmente a escritura inspirada que foi validada por todos os homens de Deus, inclusive pelo próprio Jesus Cristo. Isso. Amém? Então é magnífico falar da palavra do Senhor, meditar, né, porque sempre que a gente medita, tem algo a mais aprender, David, sempre. Verdade, Bruno. Inclusive, Bruno, você citou aí sobre Jesus, né? O próprio Jesus, ele se apegava às Escrituras e tomava como posse mesmo como a própria palavra de Deus. Ou seja, o próprio Jesus usufruía da palavra de Deus, né? Jesus foi um grande teólogo, um grande estudioso da palavra. Tanto é que na maioria das suas falas, ele usava a palavra de Deus. Até para combater o inimigo no deserto, Jesus utilizou da palavra do Senhor, né? Forte. Então é magnífico, é muito forte. E a gente vai meditar nessa palavra hoje. Eu quero trazer aqui alguns avisos, né? Hoje nós temos grupo de conexão, GC. Glória. E para quem ainda não ouviu, grupo de conexão trata-se de grupos que se reúnem em casas.
Nós temos vários grupos distribuídos aqui na cidade. O propósito é ter em cada bairro um grupo de conexão, onde as pessoas ali podem compartilhar, uma palavra compartilhada. Não é aquela liturgia formal, né, mas é bem dinâmica, é bem espontânea. A gente ali pode aprender, pode compartilhar testemunho, compartilhar uma ideia. E é muito bom, onde tem louvor também e tem um esplendoroso café. Eita, aleluia. Comunhão. Porque Café é bom. exatamente. E reunião, né, agrada a Deus, e é isso, é comunhão. A igreja está em comunhão sempre. Então hoje nós temos grupo de conexão. Nós temos grupo de conexão GC aqui por trás da loja de Bilão, que é na casa de Flávio, no centro aqui. O número 33. Você pode comparecer às 7h30. É aberto, pode ir. É aberto, Uma reunião aberto. As esplendosa. portas estarão abertas. Então, nós temos também grupo de conexão lá no Paulo VI, né, David? Temos outro grupo de conexão logo aqui na rua do Colégio Evolução, Isso. na casa da nossa irmã Aparecida, e Zezinho. Ali nas casinhas também, Bruno, por trás ali da oficina de Teimosinho, na casa de Pio. Isso. Pio Pedreiro. Pio Pedreiro. Então tem também lá, todos os grupos se reunirão de 7h30. Temos também grupo de conexão em São Vicente. Ô, glória. Então, pessoas que estão nos ouvindo aí, que são de São Vicente, podem participar. É 1 horinha que vai ser, né? Então ali é para compartilhar, realmente manter essa conexão. Por isso que o propósito é grupo de conexão, para a gente se conectar, a gente se manter unidos, juntos e em comunhão. Isso é muito bom. E cada palavra, David, assim que sai, a gente se edifica muito nessas reuniões. Nós tem muitos outros grupos de conexões, a gente pode até dar mais detalhes, você pode estar entrando em contato com alguém e a gente pode encaminhar. Neilson é o condutor, é o líder do grupo de conexão, o coordenador, que pode também estar trazendo mais orientações. Tem na irmã Elisânia também, lá no Alto Isso, Santo Antônio, já é lá no alto. na Vila Poeta Vital Leite. E se você quiser saber direitinho o endereço, você pode estar mandando mensagem para mim, eu sou o secretário da igreja, David. Meu número é 879-9965-2804. 879-9965-2804. Agora espera alguns segundos, David. O pessoal correu para pegar a caneta. Eita, glória, é verdade. Amém. Agora repete aí de novo pra gente. Vou repetir aqui. 879-9965-2804. 879-9965-2804. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos dar seguimento aqui. Quinta-feira nós temos a Super Quinta, nós temos culto também às 7h20. Você também pode estar nos visitando. Estaremos lá louvando, aprendendo. Mesmo, o templo. Lembrando que se localiza próximo ao banheiro público, ao lado do novo pátio da feira. Né? Em breve estaremos se mudando, mas a gente também vai deixar o novo endereço aqui, estrutura nova, mas eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado se programando para nos fazer uma visita. Temos culto também, David, no domingo, às 7h da noite, todos os domingos e todas as quintas. Amém. É o culto da família do domingo. Culto da família. Culto da família. Então você portas abertas em todos esses cultos. Então você pode estar nos visitando, né, David? A igreja, nós tivemos domingo, batismo nas águas, David. Que maravilha. Eita glória. Você sabe o que significa isso? Batismo nas águas. São pessoas que estão confessando a sua fé, né, diante dos homens e diante de Deus. Estão firmando, sendo carimbadas ali, agora sim, batizadas nas águas, em arrependimento de seus pecados, e agora fazendo parte da família do Senhor. Então, uma vez que a pessoa se entrega, a primeira coisa, né, David, é se entregar ao Senhor, aceitar Jesus Cristo. Depois você vai firmar a sua fé, né, confessar através do batismo nas águas. Então você vai lá por imersão, você é batizado nas águas, representando a sua morte e ressurreição. Foi o que aconteceu com Cristo Jesus. Mas agora o nosso velho homem vai ser enterrado, morto, e a gente vai renascer como nova criatura.
Ah, então quer dizer que a gente não vai pecar mais, a gente vai ser santo agora, voar de santidade. Nada disso. Mas a nossa mente vai ser renovada em Cristo Jesus. Você agora, quando você estiver tendendo a fazer alguma coisa errada, sua mente vai logo lhe acusar. Rapaz, isso aqui é errado. Não, Consciência, né? A consciência acusa. É o nosso juiz, David. Amém, amém. Amém. Dados os avisos. Dá um alô aí ao pessoal, Bruno. Vamos começar Muita dando um gente alô, conectada. então, né? Tem pessoas no grupo, aqui no grupo Verbo da Vida, que já estão conectadas aqui, junto conosco. Pastor Tiago, ó, conectado como sempre. Pastor Tiago, irmã Laís, irmã Aeronete, irmã Flávia, Luciene e Luciano também, no sítio Logradouro, a irmã Fátima, né? A esposa do pastor também, irmão Kleber, conectado. Ô, glória. Minha esposa também conectada, a irmã Márcia, a irmã Alba, Silvana, Elisânia, o irmão Ayrton, Deus abençoe, a irmã Juliana e Jean, a irmã Bernadette, a irmã Elzimere, Kika, e por aí vai. Muitas Amém. pessoas conectadas, que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar para começar a meditar aqui numa palavra. A palavra já começou, desde o momento que a gente passa a falar do maravilhoso nome de Jesus Cristo, a gente já começa a ser edificado. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Quão bom é poder te servir, quão bom é aprender e andar sobre a tua palavra, Pai. Nos guie e nos concede sabedoria para anunciar, para falar do teu evangelho. Eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas, porque a tua palavra não volta vazia. Diferente da palavra do homem, a tua palavra, Senhor, tem poder. Então, vem abençoando cada um nessa tarde e fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, a palavra de hoje é palavra extraordinária, né, Bruno? Com certeza. A gente quer meditar, conhecer mais o que a palavra do Senhor diz sobre fé. Sobre fé. Porque fé, Bruno, muitas pessoas descrevem fé como crer em Deus, mesmo sem ver, que também é fé, né? Você Isso. crê em Deus, você crê em Deus é sua fé, você crê em Jesus Cristo, é a sua fé também. Mas fé, a palavra do Senhor diz que fé, você crê que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Recompensador. isso, recompensador. Ou seja, fé não é só você crer que Deus existe. Fé também é você crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha que forte. A Bíblia não diz que Deus recompensa a todos. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, é necessário você buscar. Isso faz parte da sua fé. Imagina comigo se você vai crer, rapaz, eu creio que lá na praça estão entregando, tem um rapaz lá entregando uma TV. Tá dando TV, um rapaz lá na praça. Mas se você não vai lá buscar a sua TV, como é que você vai receber? Né? O rapaz está lá na praça dando. Mesma coisa é a fé. Você crê que Deus existe e que Ele recompensa, mas a Bíblia diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, você tem que fazer sua parte. Isso faz parte da sua fé. Né? Você tem que crer e se mover em fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Ou seja, você anda em fé. Suas atitudes mostram a sua fé. Não é só as suas palavras somente. Não é só você dizer eu creio em Deus. Se você crê em Deus, você tem que fazer por onde mostrar a sua fé que você crê nele. E crer, quando você fala crer, você tem que confiar. Se você crê, acredita que Deus recompensa, que Deus guarda, que Deus protege, então você tem que confiar. Isso é sua fé. Você tem que confiar que Deus está no controle. Você tem que confiar que nada vai faltar. Você tem que confiar que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que nem a palavra diz, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, você tem que crer nisso. Isso é a sua fé.
E a gente separou um texto aqui, né, Bruno, sobre a figueira. Bruno, pode abrir aí? Pra gente Sim, começar a meditar. Glória a Deus. É a parábola da figueira. Não é nem parábola, é uma história da figueira. Em Marcos, né? Marcos 11. Marcos 11, a partir do 20. E diz o seguinte: eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que recebestes e tê-las-eis, diz aqui a versão. Magnífico, né, David? É forte. Ô Bruno, para o pessoal entender melhor, né? Aí, pessoal, a palavra do Senhor está dizendo que que os discípulos chegaram, né, diante de uma figueira e a figueira estava seca. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Por que eles disseram isso? Porque um dia antes desse acontecimento, a palavra do Senhor diz lá no mesmo capítulo, Marcos 11, lá a partir do versículo 12, que Jesus e os discípulos, ao saírem de Betânia, tiveram fome. Eles tiveram fome. E Jesus avistou de longe uma figueira. Uma figueira, uma dá árvore. figos, frutos. Isso. Então, E nessa figueira tinha várias folhas. Nessa árvore tinha várias folhas. E ele viu, né? E ele acharia que nela teria alguma coisa, porque tinha várias folhas. E chegando próximo dela, ele só achou folhas, porque não era tempo de dar fruto. A Bíblia cita, versículo 13. E chegando a ela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ou seja, não era tempo de dar fruto, por isso que nela não tinha fruto. E Jesus, quando viu que não tinha fruto, Jesus disse, e Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ou seja, Jesus foi e liberou uma palavra para a árvore. Jesus falou com a árvore, com a figueira: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E quando eles passaram no outro dia, né? Passou o dia, quando foi no outro dia que os discípulos passaram aquela figueira, aquela árvore que estava cheia de folhas no dia anterior, no outro dia ela estava seca. É forte, né? só os galinhos. Só os galhos. Por que ela estava seca? Porque Jesus tinha usado a fé dele. Com as palavras dele que ele disse: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Através daquelas palavras com fé, a figueira no outro dia já estava seca. Ou seja, quando Jesus liberou a palavra com fé, algo começou a acontecer. Mas interessante, Bruno, o que me chama mais a atenção nessa palavra, é que a Bíblia citou que não era tempo de frutos. Não era tempo da árvore dar fruto. Mas quem era que estava ali era Cristo. Ou seja, mesmo se não for tempo de fruto, tinha que ter fruto. Tá. É forte, não é? Em tempo e fora de tempo. Isso, em tempo ou em fora de tempo. Como assim, David? O que você está querendo dizer, irmãos? Mesmo se for tempo de crise, provisão tem que chegar para você. Por quê? Porque quem traz sua provisão é Deus. Ou seja, não importa a circunstância. Deus, ele não se move por circunstância. Deus, ele não é limitado pela circunstância. Não, a circunstância está grande, o problema está grande. O problema ali era um problema, ali era uma necessidade. A Bíblia cita que Jesus estava com fome. Diferente do deserto, que Jesus teve fome e sede, mas ali Jesus estava em jejum. Mas aqui Jesus, a Bíblia não está dizendo que Jesus estava em jejum. É tanto que Jesus teve fome e ele foi lá na figueira para procurar fruto.
Não é verdade? Ou seja, era uma necessidade. Jesus estava com fome, os discípulos estavam com fome. Irmão, eu não sei a necessidade que você está passando, querido ouvinte, essa tarde. Eu não sei se é uma cura que você está precisando, você está passando por uma enfermidade. Eu não sei se é um problema na sua família. Eu não sei se é um problema no seu casamento. Eu não sei se é um problema financeiro que você está passando. Mas pode ter certeza que Deus tem provisão para você. Se você confiar, se você se agarrar com unhas e dentes na palavra do Senhor, irmão, pode crer que para Deus nada é impossível. A circunstância não limita Deus. E aí Jesus chegou diante daquela figueira, não era tempo de fruto, mas Jesus não aceitou aquela situação, porque era ele quem estava ali, tinha que ter fruto. E a Bíblia diz que Jesus foi e falou, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no outro dia, Bruno, a figueira secou. Ou seja, Jesus falou com a árvore. Irmão, não importa o problema que você está passando, você pode falar com esse problema. Você pode dar ordem, que nem Jesus deu ordem à árvore, você pode dar ordem a esse problema, a essa situação. É isso que é fé. Deus, ele está contigo. Então você tem que confiar, você tem que crer. Que nem Bruno falou aqui, o versículo que Bruno leu. Como foi, Bruno? Se você disser, lê aí novamente, que Jesus falou. 23. Leu 22 também, para o pessoal entender. Ao 22. Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É forte. Ou seja, o próprio Jesus diz, tende fé em Deus. Aí ele cita como é que você vai ter fé em Deus. Que se você, qualquer problema que você passar e você disser ao problema, você falar com o problema e crer no coração, né? Você tem que confiar, você tem que crer, tem que acreditar. Não adianta você falar sem acreditar, você tem que crer também. Você falar crendo no coração, tudo que você disser será feito. E ainda no versículo 24 ele completa, né, Bruno? Lê aí também. 24 diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-las-ás. Tem que crer primeiro, né, para depois acontecer. Exatamente. E tem que crer que recebeu. Isso. Recebeu. Você quando faz uma compra aí na Shopee, você faz a compra lá, aparecem os dados lá da sua compra, você efetuou o pagamento. O que é que você fica fazendo em casa? Esperando, você sabe que vai chegar. Você sabe que vai chegar. Já é seu, você já pagou. Seu. Você sabe, você já faz conta, já está fazendo consideração ali que se foi um móvel vai ficar um móvel, já separa o canto ali. Aqui vai ser o móvel, vai estar chegando, a transportadora vai trazer. Então você está esperando, você tem certeza que vai ter aquilo ali. Você tem a garantia. E fé é basicamente, a fé que estamos falando aqui é basicamente a mesma ideia. É você pedir, saber a quem você está pedindo e crer no seu coração que vai acontecer. Você não crê que o correio vai trazer, né, a sua encomenda, a sua compra? Você tem que crer que Deus vai trazer aquilo que você pediu. Não precisa fazer nem muita força para crer, né? Já sabe que vai chegar. É. Aleluias. Aí, seguindo, eu queria ler um versículo aqui que diz o seguinte, David. João 5, 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. É interessante você entender que existem vários tipos de fé, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Existe a fé natural, que é muito fácil de exercê-la. A gente citou um caso aqui, uma compra, né, que a gente realiza na internet. A gente tem a certeza que vai chegar. Talvez não chegue por algum problema, ela pode até atrasar, né? Não chegar naquele prazo estipulado, mas ela vai chegar e você fica esperando, né? Existe a fé em Deus, que na verdade para a humanidade ela é irracional, porque a gente está esperando em algo sobrenatural. Isso. A gente pede algo ali. Imagina aí você, David, a gente olhar para uma serra, dizer para a serra, sai desse lugar, vai para outro lugar. Então é coisa irracional. Por isso que Jesus era taxado muitas vezes ali como
um louco, um lunático, porque as suas palavras às vezes soavam ofensivas para aqueles religiosos da época. Então, mas Jesus veio trazer uma visão, uma nova aliança, né? E Jesus veio estimular também, resgatar a fé das pessoas que estavam baseadas ali apenas em religião, em tradições. Jesus veio quebrar isso, quebrar a religiosidade e mostrar a verdadeira face da fé. Então, aqui nessa passagem que eu acabei de ler, Jesus ele começa dizendo: eu asseguro, em outras palavras, eu garanto a vocês. Eu garanto. Quem está garantindo não é qualquer pessoa. É quem realmente tem autonomia e autoridade para garantir. Eu garanto a vocês, tão certo como vive eu e vive o meu Pai, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Deus Pai, ele tem a vida eterna e não será condenado. Essa é a garantia, Jesus está garantindo. Se você ouve, naquela época realmente a palavra ela era falada através de pessoas que entendiam, que sabiam ler o hebraico daquela época. Nem todo mundo sabia ler o hebraico, então as pessoas ouviam constantemente nas sinagogas ou através de uma reunião, ouviam aquela palavra. Agora você, depois de ouvir, você tem que crer, e agora crer no Senhor, que enviou Jesus Cristo. Então ele, a partir desse momento que você executar esses passos, esse passo a passo aqui, você vai ter a vida eterna e não será condenado. Mas Jesus, antes disso, David, disse: eu garanto a vocês que se vocês fizerem isso, eu estou garantindo a vida eterna para vocês. Já passou da morte para a vida. Então a pessoa passou das trevas para a luz, né? Da cegueira, né, para uma nova visão. Então, entendimento e visão aberta. Então, David, é extraordinário. É extraordinário, porque Jesus não pede a gente: se você andar de joelho daqui no Ambó, você será salvo, e voltar de joelho se arrastando, você vai alcançar a graça do Senhor. Não. O que Jesus está pedindo aqui é só basta crer em mim. Só basta crer em minhas palavras. E você vai ter a vida eterna. É forte, hein? Ou seja, até a salvação é por meio da fé. É isso que Bruno está dizendo aqui. Para você ser salvo, porque a palavra do Senhor fala de uma vida eterna. O próprio Jesus está dizendo aqui nesse versículo de uma vida eterna. Ou seja, você, irmão, você vai viver eternamente. Não é só essa vida aqui nessa terra. Não é só durante 90, 100 anos. Não. Isso aqui é um tempo. Mas depois que você morre, né, que seu corpo físico, seu corpo natural morre, o seu espírito continua vivo. E o seu espírito vai para um lugar. E qual é esse lugar? Se você morrer crendo com sua fé, crendo que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz, pagou pelos seus pecados naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo. Ou seja, quando você morrer nessa terra, o seu espírito vai sair do seu corpo e vai ir para o paraíso. Que nem o próprio Jesus falou para o ladrão da cruz, né, Bruno? Tem um ladrão também que foi crucificado ao lado de Jesus, e Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, quando você morre, você vai para o paraíso, mas para isso você tem que crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos seus pecados, pagou pelos seus pecados naquela cruz. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus já pagou pelos seus pecados naquela cruz. Você precisa crer nele. Você precisa confessar que Jesus é o teu Senhor, entregar a sua vida a Jesus. E aí você recebe de graça a salvação por meio da sua fé. Deus, eu acho lindo uma passagem, uma atitude. É muito interessante. De um cara chamado Zaqueu. Acho que todo mundo já ouviu. A gente falou aqui na última... Então, exatamente. E o pessoal deve estar bem lembrado. Então, o rapaz se atrepou numa figueira brava. Para você ver, se atrepou numa figueira brava. E a Bíblia diz, essa característica dele, ela me deixa
me deixa intrigado. Brava, figueira brava. Ou seja, cheia de galhos, talvez ali uns espinhos. Mas ele, no status em que ele tinha na sociedade, né? Ele era um homem de status. Ele ali... Um boyzinho, vamos dizer assim. Um boyzinho. um ricaço. E realmente ele não só era publicano, como ele era chefe dos publicanos. Ele tinha um cargo importante na sociedade. Era, exatamente. Principalmente para os romanos, o Império Romano. Então, se ele era chefe, ele comandava uma região inteira. Então, os impostos, todos os impostos passavam por ele ali. Então, ele era muito beneficiado. Ele era muito rico. E ali, ele não viu dificuldade. O único jeito era subir, se atrepar ali na figueira. Então, ele se atirou, subiu. Ele era baixinho, não conseguia, pulava ali, não conseguia ver o mestre. Jesus, né? O mestre Jesus, que ia passando naquele lugar. Então, você vê que um homem de uma conduta, né, uma conduta um pouco errada, porque os publicanos não tinham lei. A lei era o próprio Império Romano. O Império Romano dava carta branca aos publicanos. Então, eles só pediam ali, talvez uma quantia, ou que estivesse precisando, e ali. E muitas vezes ele ficava ali com impostos quadruplicados, pedia mais do que devia às pessoas não tinham nem condições de dar e pedia. Roubava praticamente. Roubava. Então, mas ali eles roubavam, mas ficavam amparados pelo Império Romano. O Império Romano ali estava segurando eles. Então, ele não estava roubando para o governo daquela época. Mas a fé alcançou o coração, brotou ali do coração de Zaqueu, ao ponto que ele não enxergou dificuldades, ele queria só ver Jesus Cristo. Isso. Ele poderia ser um cara como um dos fariseus que abordava Jesus, né? Tu diz isso baseado em quê, Jesus? Você está com que autoridade tá falando essas coisas? Quem és tu para estar falando essas coisas? Então tinha pessoas que chegavam ali só para questionar, David. Só para questionar, só para bater de frente. Na verdade não queria arrancar nada de bom de Jesus, apenas queria bater de frente, queria atrapalhar, apagar, né, o ministério de Jesus. Atrapalhar o ministério. Seguir. Exatamente, porque estava ofendendo a sua crença, que passou a vida toda estudando aquilo. Então, mas a gente vê ali que nessa passagem, a fé, Jesus até, né, diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir até a tua casa. E ali Jesus diz, este é verdadeiramente filho de Abraão. Ele foi reconhecido na genealogia de Abraão. Ou seja, na genealogia da fé, da salvação. Ele foi contado como um dos salvos. Porque este é filho de Abraão e chegou salvação naquela casa. Porque realmente, não só quando naquele momento, David, que ele disse que ia restituir quadruplicadamente as pessoas que ele defraudou, que ele enganou, mas a partir do momento que a fé começou a trabalhar ali no coração dele, começou a nascer, ele começou a despertar curiosidade, começou a querer ver Jesus, querer ouvir Jesus. Você acha que Jesus não estava percebendo, isso não chamou a atenção de Jesus? Com certeza, Bruno, até porque a Bíblia relata, a Bíblia é cheia de relatos de pessoas que iam até Jesus por conta de bênção, por conta de milagre, por conta do que Jesus podia fazer na vida delas. E Zaqueu foi diferente. Zaqueu tinha tudo. Ele ia querer o quê? Ali? Então, Zaqueu ele não foi até Jesus pelo que Jesus podia dar. Ele foi até Jesus pelo que Jesus era. Ele queria ver Jesus. Eita, glória a Deus. É forte. Aleluia, glória a Deus. Então, estamos chegando aqui ao final desse programa. Muito rápido, mas eu creio que já deu uma pincelada que dá para você continuar aí estudando sobre essa maravilhosa matéria de fé, né? Onde realmente é através da fé que a gente alcança salvação em Cristo Jesus. Se não tivermos fé, então é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, vão ficando aí na santa e na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui para finalizar. Dave, pode orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu a cada ouvinte, Pai. Pai, continua abençoando, Pai, guardando, Pai, cada ouvinte, Pai. Guardando a casa deles, abençoando, protegendo de todo mal, Senhor.
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse programa abençoado e que terça-feira nós estejamos aqui, se assim o Senhor nos permitir, com mais um programa Vida na Palavra. Obrigado, pessoal. Tenha uma tarde abençoada. Lembrando que hoje tem grupo de conexão. Grupo de conexão. 7h20 e quinta tem culto também. De 7h20 você é o nosso convidado e domingo culto da família. A paz, pessoal. Fica na paz e até o próximo programa.